uma semana de oração, de todo o tempo que pudemos passar juntos. E hoje gostaria de partilhar convosco uma última mensagem para esta semana. Uma vez encontrei uma t-shirt com uma citação de Charles Dickens. É a frase com que ele começa o seu livro O Conto das Duas Cidades. Pode mesmo parecer um pouco estranho que uma frase destas apareça e de um clássico ainda por cima da literatura numa t-shirt. Aquele foi o melhor dos tempos, aquele foi o pior dos tempos. Mas a frase completa é muito mais do que isso. É um conto histórico, terno, por um lado, extremamente violento do outro, e que tem por base a Revolução Francesa e desenrola-se entre Paris e Londres. Mas o primeiro parágrafo desse livro revela toda uma época que ele pretende descrever. E diz assim: aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Aquela foi a idade da sabedoria, foi a idade da insensatez. Foi a época da crença, foi a época da descrença. Foi a estação da luz, a estação das trevas. A primeira de esperança, o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós. Íamos todos diretos para o paraíso, íamos todos no sentido contrário. Em suma, o período era de tal medida semelhante ao presente que algumas das suas mais ruidosas autoridades insistiram em seu acolhimento para o bem e para o mal, apenas no grau superlativo de comparação. Sabem quando é que isto foi escrito? Foi escrito em 1859. E ainda por cima retrata a Sociedade de Paris e Londres em 1793. Parece mais uma análise da situação que nós vivemos hoje em dia e que poderia estar na crónica de um jornal televisivo qualquer do nosso tempo. Parece que Dickens não consegue tomar uma decisão. Mas então, é o melhor dos tempos ou é o pior dos tempos? Ou será que é os dois ao mesmo tempo? Este paradoxo que existe de tensão entre um e outro. Ele não consegue, porque tem o sentimento que lhe vem do tempo da Revolução Francesa, que tudo se abre diante dele e os novos horizontes que são possíveis. Mas, ao mesmo tempo, era ambas as coisas pela degradação social que se vivia. Eu creio que, na minha própria experiência, tenho visto e sentido que o tempo de vida e ver as coisas com um certo recuo muda o olhar que nós temos sobre a sociedade e uns sobre os outros. Por vezes, temos de colocar tudo em perspectiva, no segundo grau, para que a análise seja o mais realista possível. Vivemos num planeta e numa época cuja realidade faz-me aceitar esse pensamento de Dickens. Este é o melhor dos tempos, porque o Criador de todas as coisas ama-me e quer um relacionamento próximo comigo. Lembras-te? Reynold Price, que tantas vezes citei durante esta semana. Mas também é, se calhar, o pior dos tempos, porque ao analisar a sociedade atual, Françoise Giroud, uma socióloga, escreveu que durante as últimas 2 décadas nós temos virado as costas à esperança e temos substituído pelo medo. Não podemos esquecer esta notícia extraordinária. O Criador de todas as coisas ama-me e vem ao meu encontro. Isso não significa que podemos simplesmente ignorar o planeta, a sociedade em que vivemos.
agora, neste instante, neste momento. É agora que nós fazemos parte desta sociedade. Não vivemos nem em Marte, nem em Júpiter, e muito menos no céu. Vivemos aqui e agora, no tempo e no espaço que temos diante de nós. Contudo, creio que é legítimo fazermos a pergunta: o que é que se segue? E depois? E depois do agora? Ou como alguém cantava, e depois do adeus? O que é que vem por aí? David Kotok é um blogueiro americano e logo após o massacre de Orlando, que todos ouvimos falar e temos certamente ainda na memória, sentou-se atrás do ecrã do seu computador e escreveu estas palavras: este é um dia triste. A presunção de inocência corroeu-se. Um elemento crescente de medo está agora a influenciar o comportamento dos cidadãos. Precisamos pensar nisso, nos nossos comportamentos em conformidade. Este foi o evento de Orlando, nos Estados Unidos. Mas o que dizer de Paris, de Madrid, de Nice, de Bruxelas? Estes acontecimentos tiveram o mesmo efeito devastador no tecido da nossa sociedade. Lembro-me perfeitamente desse acontecimento em Nice. Esse louco que com um caminhão decidiu passar por cima de pessoas que estavam apenas a celebrar a liberdade que o seu país lhes concedia. Durante dias planeou aquele massacre. Mas o que ficou marcado na minha memória, para além de tudo isso, foi o dia seguinte. Porque no sábado eu tive que descer de Paris para Nice para acompanhar a igreja, onde tive a oportunidade de pregar, porque duas famílias, nossos irmãos, tinham sido tocados por esse drama. À tarde, entre dois programas, pude calcorrear o calçadão do passeio dos ingleses. E lembro-me desse instante, carregado de emoção. Os olhares que se cruzavam eram envergonhados, desconfiados, misturados com lágrimas daqueles que choravam. E o chão tinham as manchas dos que tinham morrido. Lembro-me que no último mês, aqui nas notícias, fez eco e tornou famosa a Alicia, uma adolescente de 14 anos. Frequentava um liceu como qualquer outro adolescente, mas já não o frequenta mais. Já não partilha da sua existência com os seus pais, nem com os seus colegas. Porque dois dos seus colegas de classe, de maneira premeditada, bateram-lhe e depois atiraram-na ao Sena, aqui, na periferia de Paris, a cidade da luz. Mas o que é que está realmente a acontecer? Será que alguém sabe o que é que se passa verdadeiramente com a nossa sociedade? Hoje, falar de terrorismo parece alguma coisa has been, parece alguma coisa do passado, longínquo, tão distante que já nem sequer se fala mais. Porque outros acontecimentos tomaram lugar. Porque outros dados se juntaram à equação. Tudo está a acontecer tão rápido. Tudo tem uma evolução ou, como outros preferem ver, uma regressão nesta sociedade. E em muitos casos torna-se o caos. Já faz um ano que estamos a viver sob o signo da Covid. As consequências são ainda mais generalizadas e criadoras de paranoias e descontrolos. Ninguém escapa. São as máscaras, são os gestos sanitários de proteção, que afastam-nos uns dos outros. Mas começou tão longe. Começou já em 2019,
e dizíamos que eram apenas chinesices e não esperávamos que cá chegasse. A verdade é que a história traz-nos algumas lições e mostra-nos que nos grandes momentos sanitários, como este que estamos a viver, as igrejas eram abertas e podiam acolher aqueles que sofriam, que necessitavam de conforto, que necessitavam de cura. Hoje, e pela primeira vez na história, as igrejas foram fechadas porque eram consideradas uma ameaça ao próprio equilíbrio sanitário. Ironia das ironias. O que é que se está a passar? Será que alguém sabe realmente aquilo que está a acontecer? Christopher Matterson é um investigador económico, especialista em previsões e tendências que eu gosto de ler de tempos a tempos, em particular o seu site. E ele está interessado nas tendências macroeconómicas, na composição energética e na evolução do ambiente em que vivemos. E então ele desenvolveu uma perspectiva sobre a evolução dessas tendências. E diz ele que quando descobriu como as coisas estavam, despediu-se do seu trabalho, comprou uma propriedade longe de tudo, começou a dar aulas aos seus filhos em casa e todos os dias senta-se atrás do computador para no seu site tentar partilhar ao mundo das suas previsões. Se eu vos falo dele é porque ele utiliza uma ilustração que funciona para mim. Marca a forma como ele vê o mundo, mas marca a forma como eu próprio também o vejo à luz das Escrituras. Como eu vejo a sociedade em que nos encontramos. Aí vem e eu adapto para que seja mais perceptível. Imagina que estás no estádio do Bonfim. Bom, para que funcione tem que ser um estádio maior e, claro, para mim, eu tinha que citar o mais bonito de Portugal, o Dragão. Passemos ao lado. Para efeitos de ilustração, o estádio que escolheres é completamente estanque. Podes usar o estádio que melhor a tua imaginação puder utilizar. Eu pego em ti pela mão, ponho-te umas algemas e levo-te até à cadeira que está no ponto mais alto do estádio. Na bancada mais alta do estádio. Aquela que está mais longe do relevado. Lembra-te? O estádio é estanque. Estão a bater as 12 horas de meio-dia. Tenho na minha mão um conta-gotas. Um conta-gotas que é mágico. É mágico unicamente porque cada gota que ele deita a 60 segundos, uma gota por minuto, ela duplica. Quer dizer, a primeira gota multiplica-se por 2, a segunda gota multiplica as duas por 2, passa a 4, a terceira gota multiplica as 4 por 4 e assim por diante. A questão agora é esta. Quanto tempo tens até te libertares das algemas para não te afogares? Será que tenho muito tempo? Vou dar-te uma ajuda. Já passaram 45 minutos e o estádio tem apenas 1,5 metro de água. Falta mais de 90% do estádio para ser preenchido. 90% do estádio está completamente a seco. Agora, novamente a pergunta. Quanto tempo é que ainda te resta? Oh, ainda falta muito tempo. Estou tranquilo. Posso até apreciar e ver como é que a água vai fazendo reagir cada uma das partes onde ela vai crescendo. Pois, parece, não parece? Mas segundo um fenómeno matemático
que é conhecido como a progressão aritmética ou geométrica, tens 5 minutos para te libertares antes que o estádio esteja completamente cheio e tu te afogues. 5 minutos tu vais te afogar. Inacreditável, não? Eu pensei que eu tinha tempo, estava convencido que eu podia dominar o tempo ou ver talvez uma série completa do Netflix entretanto. Eu pensava que eu era o mestre do tempo, o senhor do tempo. Albert Barlet, ele diz que para ele o maior defeito da espécie humana é a nossa incapacidade de compreender a função exponencial. E leva-nos isto a muitos erros. A pensar que nós temos tempo para atingir todas as coisas. Que nós temos tempo para tomar as decisões que vêm. O problema é que quando não temos em conta a progressão aritmética ou geométrica, a função exponencial, as oportunidades passam-se. O tempo passa e nós ficamos sentados na GAR a ver os comboios passar. Isso significa que tudo vai tranquilo, cool, chill, e de repente tudo se vira de pernas para o ar. Deixa-me partilhar contigo um outro efeito visual. Esta situação é exatamente o efeito visual de um taco de hóquei. Tudo vai tranquilo, mas de repente essa fórmula de vírgula invertida, tudo sobe e sobe bem a pique para que ele tenha inclusivamente a sua função. É plano e depois sobe. Queres um exemplo? A população mundial. Exatamente a função exponencial. Durante séculos, para atingir o primeiro milhão, tanto tempo que demorou. Plano, tranquilo, chill. E de repente, hoje, a multiplicação humana e da população mundial leva a que ela própria põe em risco a sua subsistência. E subitamente continua a aumentar. E isso traz outras consequências. O aquecimento global, a dívida das nações, a crise alimentar, a escassez de água potável. Quando abres a torneira em tua casa, pensas que toda a gente tem acesso a isso. A tempestade perfeita, contudo, é quando todos os tacos de hóquei se põem juntos e acontecem ao mesmo tempo. Matheson, ele avisa, acordem, porque não sabem o que está para vir. Repara que eu até aqui não te falei da Bíblia. Eu até aqui não te falei sequer de profecias. Eu até aqui falei-te da análise de economistas, de blogueiros. Falei-te da análise de teoréticos, que não têm nada diretamente a ver connosco, que não são complotistas nem catastrofistas, mas a análise que fazem é esta situação do planeta em que nos encontramos. Mas afinal, é o melhor dos tempos ou é o pior dos tempos? Curiosamente, a Bíblia fala destas coisas de uma forma muito semelhante. Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta a Tessalonicenses, no capítulo 5, os versículos 2 e 3. É plano, e depois sobe. O texto diz, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como as dores de uma mulher grávida e de modo nenhum escaparão. É plano, e o efeito do stick de hóquei, do taco de hóquei, plano, e de repente tudo sobe. O apóstolo Paulo avisa-nos aqui. Estás a ver o efeito do taco de hóquei? Tranquilos, adormecidos até, por que não? E de repente, bom, como um choque inesperado.
Este é o aviso que nos é dado, que é dado ao homem, à sua irritante tendência para pensar que ele domina a vida, que domina cada momento da sua existência e que controla o tempo. Não se preocupem, vamos tranquilos, tudo bem, não há problemas. Sim, pois, mas na realidade, não. Este não é o caso. No texto original do grego, a frase "de modo algum escaparão" é uma dupla negativa para que seja bem vincado que toda a gente enfrentará esta situação. Que tu não tens o tempo que julgas ter para te libertares das algemas no alto do estádio e saíres com vida do estádio da tua vida. A propósito, onde é que está a boa notícia nisto tudo? Tudo isto, poderias dizer, são mais notícias? Bom, vamos aos detalhes. 24 horas antes de morrer naquela cruz, aquela cruz do meio que os evangelhos nos apresentam, Jesus estava na sala de cima com 11 dos seus amigos mais próximos, mais chegados, algures em Jerusalém. Deve ficar aqui muito claro que Jesus está perfeitamente consciente do momento que vem a seguir na sua vida. Do momento da história, do culminar, do clímax da história que se vai jogar durante essas 24 horas que se seguem e que ele estaria morto. Apesar desta perspectiva, Jesus está cheio de esperança. Considera as suas palavras. O Evangelho de São João, no capítulo 14, tem um texto extraordinário da boca de Jesus. E este texto é pleno de esperança. É pleno de confiança, de convite para o futuro. Escuta, que o teu coração não se perturbe. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se fosse assim, eu não te teria dito, vou preparar-te um lugar. E se eu for e te preparar o lugar, voltarei e te levarei para mim, para que tu estejas onde eu estiver. Consegues perceber? O Criador de todas as coisas ama-te e deseja-te. E vem ao teu encontro. Primeiro, por um hiato de tempo, ele teve que se ausentar para preparar esse reencontro. É por ti que ele está a fazer isto. É por ti que ele tomou esta iniciativa. Estas são as notícias extraordinárias. Ele diz, eu vou, mas eu voltarei. Eu vou para preparar um lugar. Não um lugar que seja fabuloso por si. Apocalipse conta as coisas mais extraordinárias. Mas sabes, se como durante esta semana eu posso ser totalmente honesto contigo, não me interessa minimamente se as ruas são de ouro, porque quando eu vejo o gramado, a relva e o sol que bate, isso já enche o meu coração. Porque são a natureza da obra de Deus. Os dourados dessas ruas, para mim, são a excelência daquilo que o Senhor está a preparar para ti. Ah, mas eu quero estar lá nesse dia. Ah, mas eu quero estar na Nova Jerusalém apenas pela promessa que ele faz neste versículo. Voltarei e te levarei para mim mesmo, para que onde tu estiveres, para que onde eu estiver, tu estejas comigo. É essa a promessa extraordinária. É essa a promessa que deve mover a tua vida, as tuas decisões. É essa a promessa que deve motivar-te ao encontro constante com Ele. Sabes porquê? Porque se não tens prazer hoje, aqui neste momento, como poderás ter prazer conviver com o Senhor durante toda uma eternidade? O Criador de todas as coisas vem ao teu encontro por ti.
Não deixes que o teu ânimo se possa desmoronar. Ele tem consciência plena de que o teu corpo pode estar a sofrer. Ele tem consciência plena que as famílias têm problemas. Ele tem consciência de que a questão de segurança não é a melhor neste momento. Que a saúde, essa ainda menos. Os riscos são enormes nos dias. Mas em todo o caso, ele continua a dizer, eu volto para ti. Eu prometo voltar para ti. E para mim, isto é o que tem de extraordinário. Ele não te promete um mar de rosas, mas ele promete, e lembra-te o que eu dizia ontem, ele promete que quando as dificuldades estiverem, enquanto houver pedras e barreiras e dificuldades na tua vida, ele estará ao teu lado, sentado ao teu lado, para te acompanhar e ajudar. No momento em que Jesus estava a fazer esta promessa, 3 dos seus discípulos fizeram-lhe a pergunta que talvez estejas a fazer agora. Mestre, mas como é que sabemos desta vez que tu estás perto de voltar? Como é que sabemos que o teu regresso está próximo? Talvez seja das perguntas mais inteligentes que os discípulos fizeram a Jesus. Ótimo. Deixem-me dar-vos alguns indicadores aqui e quero partilhar convosco 4. O primeiro, o primeiro taco de hóquei é um indicador político que nós vamos encontrar nos Evangelhos e na resposta de Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, e os versículos 9 até 10. Ele vai dizer, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas. Mas o fim não será logo ainda. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. O mundo tornou-se cada vez mais violento, com mortes, com conflitos, aos mais altos níveis. E mesmo se hoje já não falamos isto da mesma maneira, mesmo se hoje já esquecemos os ataques terroristas, nós estamos numa época que atingiu níveis recorde de pessoas deslocadas por razões políticas. Estamos numa época que atinge o nível extraordinário de que nem um minuto existiu desde a Segunda Guerra Mundial sem que um conflito qualquer estivesse a ter lugar em qualquer lugar deste planeta. Reuters, há algum tempo atrás, eles escreviam, a agência noticiosa alemã, o mundo tornou-se cada vez mais violento, com mortes por conflito ao seu mais alto nível nos últimos 25 anos. Ataques terroristas que atingiram um nível recorde, mais pessoas deslocadas do que em qualquer outro momento desde a Segunda Guerra Mundial. Contudo, parece que nunca estivemos tanto em segurança como agora. São os analistas que o dizem. O segundo taco de beisebol ou de hóquei é o indicador ecológico. Lucas continua agora no versículo 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Um dos desastres que ninguém fala enfaticamente é a falta de água potável. Novas investigações, segundo a Organização Mundial de Saúde, são alarmantes e mostram que mais de 4 mil milhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso total à água potável, incluindo quase 2 mil milhões apenas na Índia e na China, que vivem em extrema escassez de água durante mais de um mês por ano.
500 milhão de pessoas, entretanto, todo o ano não têm acesso à água potável. A fonte, o jornal Washington Post, no final de 2019. E o que dizer sobre as novas doenças? O que dizer sobre todas estas coisas que vão aparecendo? Lembro-me que alguém ainda esta semana dizia que este vírus parece ser meio inteligente. O desenvolvimento das coisas nas quais vamos encontrando. O terceiro indicador, o terceiro taco ou stick de hóquei, vamos lê-lo e encontrá-lo no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 5 e o versículo 4. Para mim, é o indicador económico. E ele diz: eis que o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Estamos numa era que parece uma era de riqueza, mas a verdade é que a sociedade está a projetar-se cada vez mais social, evidentemente, intelectualmente também, no desenvolvimento nos extremos. Aqueles que têm tudo e aqueles que têm muito pouco ou nada. A riqueza mundial, a grande riqueza mundial encontra-se neste momento em cerca de 1% da população, em comparação à grande maioria que, como segundo alguns observadores económicos, dizem que é o declínio completo da classe média. E Tiago, neste texto, ele fala exatamente para esse 1%. Esta descrição diz-te alguma coisa? Olha as manifestações que têm acontecido. Aqui em França, tanta vez com o símbolo de um colete amarelo à volta das rotundas. Uma rotunda qualquer perto de nós. Mas por todo o lado nós vemos esta injustiça económica e ética àquilo que é os trabalhadores. O último indicador é, para mim, o indicador psicológico ou moral. Lucas, voltemos a Lucas, no capítulo 21, na mesma, mas agora o versículo 26. Jesus vai descrever aqui a geração imediatamente antes do seu regresso. As circunstâncias psicológicas dessa época. E repara, homens desmaiando de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Tomando apenas estes 4 indicadores, retirados da Bíblia, diretamente sem mais explicações, parece que nós estamos na abertura do telejornal das 8 de uma qualquer televisão. Quando pensamos que estamos fora de uma crise, fácil, tranquilo, eis que novamente alguma coisa se bate e uma nova tempestade vai nos levar a um pico outro. Não estou a ser complotista, não estou a ser catastrofista, porque, para mim, não é uma questão de quantidade, porque há muito tempo que a humanidade se encontra já no declive descendente, no declive destrutivo dela própria. Mas recordem-se daquilo que eu vos dizia. Mesmo Matterson, ele dizia que o clímax será quando todas as tempestades, quando todos os sticks de hóquei se conjugarem ao mesmo tempo, no tempo e no espaço. É por isso que precisamos de ouvir uma vez e outra as palavras de Jesus: que o vosso coração não se perturbe. Que o teu coração não se perturbe e continue a confiar. O futuro
não nos deve assustar. Pelo contrário, devemos esperar nele. Devemos continuar a esperar por ele. Porque esta é a boa notícia. Aquele que nos ama e nos quer. Aquele que quer estar conosco e está a voltar para ti e para mim. Está como o movimento de um comboio que saiu da estação e que vem ao encontro daquele que o espera. É por isso que Lucas, no capítulo 21 e o versículo 28, ele tece estas palavras. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Outras versões dizem porque o vosso Redentor está próximo. Reparem bem, eu gostaria mesmo que pudessem sentir a força das palavras e do convite que aqui é feito. Ele não diz, quando tudo começar a acontecer, fecha-te num local qualquer. Quando tudo isso começar a dar-se, imagina que baixas a tua cabeça, mantém um low profile. Não. Ele diz para tomares uma atitude de confiança. Ergue a tua cabeça para o céu. Uma atitude de confiança porque demonstra a tua força na confiança e na esperança daquele que vem ao teu encontro. É o oposto do medo. É o oposto daquele que se sente ameaçado. E é isto que João nos transmite na última oração que encontramos nas Sagradas Escrituras. É muito curta. Ela apenas tem quatro palavras, mas é extremamente específica. Apocalipse, capítulo 22, versículo 21. Aquele que garante toda a verdade diz: eu volto muito em breve. Já era extraordinário se ficasse por aqui o texto bíblico. E a revelação, se leres o texto do Apocalipse com atenção, vais ver que a revelação termina aqui. Eu volto muito em breve. Mas João não pode coibir-se de acrescentar, por tudo aquilo que ele viu, por tudo aquilo que ele ouviu, pela vontade e o desejo, a ânsia do seu coração de rever o seu Senhor, de se encontrar com ele. Já lá vão 2000 anos. Ele não pode se impedir de escrever a sua oração. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E é desta forma que ele conclui, que ele encerra, na expressão da sua vontade, as últimas palavras do livro do Apocalipse. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Sim, diz aos teus medos, às tuas lutas, aos teus problemas, às tuas angústias, aos teus anseios, o meu Criador vem por mim. O meu Criador que me ama vem por mim. Sim, neste final de semana de oração e no final quase desta manhã, repete comigo. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E que essa possa ser a tua oração, que te abençoe e que te traz a paz e a confiança no presente para o encontro no futuro com Jesus. Amém.